je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas. Olá, Pai do Senhor, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está a ver este vídeo, talvez de manhã, talvez de tarde, de noite, num país diferente, no fuso horário quanto o nosso. Eu sou o servo do Senhor, Judá, e eu quero convidar você a se inscrever neste canal que é o Elohim Oficial TV, ou Elohim TV Oficial. A se inscrever nesse canal será uma bênção muito grande. E dá um sininho aí, partilha, convida pessoas que na qual também possam chegar nesse momento, poder ver o vídeo. Será uma bênção para você, será uma bênção para a tua vida, a tua família. Eu oro para que esse vídeo que nós vamos gravar nesse momento, esta mensagem que nós vamos mandar para vocês, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa para você. Eu creio que Deus vai falar contigo, creio que Deus vai falar com alguém que na qual você também conhece, que esteja a passar por uma situação, que esteja a passar por alguma coisa diferente. Mas o meu desejo no meu coração é que Deus é bom e seja bom para você também todos os dias. Que você confia nela, que você creia na sua palavra, que você creia no seu nome. Então, como já disse, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo quanto mais possível for, dá um sininho aí, dá um tique aí naquele sininho para que você também seja atualizado com todos os vídeos que a gente quiser mandar para você. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, no seu verso 22. Mateus 14, versículo 22 até o versículo 33. É um texto que a gente já conhece, é um texto que a gente já se familiarizou, um texto que a gente já nos habituamos, mas tem alguma coisa que eu queria partilhar com os irmãos, que eu queria partilhar contigo, e será uma bênção muito grande. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Palavra do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, dou-te graças porque tu és bom. Obrigado por esse momento, obrigado pela tua bondade. Graças te dou pela tua mão forte e poderosa, pelo teu grande amor, pela saúde, pela força, pela paz, pelo livramento. Por mais uma vez tu nos garantiste, nos ofereceste esse momento, este dia maravilhoso. E eu estou a orar também para aquelas pessoas que na qual estão a acompanhar, vão acompanhar essa mensagem, que seja alcançado
em nome de Jesus. Amém. Ok? Glória a Deus. Nós lemos um texto que na qual conta algo, uma história que aconteceu, em que um dos discípulos foi o alvo principal deste mesmo acontecimento, dessa mesma história. Vimos que Jesus estava com eles em um tempo, e depois de um tempo Jesus afastou-se dele. Jesus deixou com que os discípulos avançassem, deixou com que os discípulos andassem, deixou com que os discípulos caminhassem no mar. E a mensagem que eu quero trazer aqui para você hoje, a mensagem que eu trouxe para você hoje, o tema é que devemos olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando é que nós olhamos para Jesus? Por que nós temos que olhar para Jesus? Ou o que nos leva a olhar para Jesus? Existem muitas razões, existem muitos significados, existem muitas explicações do porquê que nós devemos olhar para Jesus, do porquê que nós devemos permanecer os nossos olhos a este Jesus, que na qual é o Filho de Deus, que na qual é o nosso Salvador, que na qual é o nosso mediador, que na qual é o Senhor que nos aproximou de Deus, que na qual quando Ele estava aqui na terra, Ele fez algo extraordinário, Ele fez algo estrondoso, Ele fez algo magnífico, Ele fez algo inacreditável e Ele fez algo sobrenatural todas as vezes que Ele esteve aqui na terra. Então eu quero contar um dos motivos que você, que eu devemos permanecer a olhar, ou devemos continuar a olhar para o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui, na noite em que os discípulos estavam no barco, Jesus não estava com eles. Jesus não estava no barco com os discípulos. Os discípulos caminharam só. Os discípulos iam porque Jesus permitiu com que eles issem adiante. Entenda uma coisa, que chegou a noite e a Bíblia diz que aquela noite havia muitos ventos. Estava fazendo muitos ventos e os ventos eram violentos. Mas a Bíblia diz que Jesus apareceu naquele mesmo vento em que eles estavam a passar. O vento em que os discípulos estavam a enfrentar, aquela tempestade em que eles estavam a enfrentar. Amado Cristo, entenda uma coisa: Jesus apareceu naquele momento em que eles estavam a passar, naquele momento em que eles estavam diante daqueles ventos violentos, diante daquele vento. Jesus apareceu naquele momento. E a Bíblia diz que por causa daquela presença de Jesus e através do medo da tempestade, eles sentiram medo. E quando eles sentiram medo, Jesus teve que mostrar para eles que o medo não é a razão. O medo não vai trazer paz. O medo não traz alegria. O medo não traz a paz. O medo não te deixa você viver satisfeito. O medo não faz você viver uma vida livre. O medo faz você viver uma vida limitada. O medo faz você viver uma vida não temas, sou eu mesmo. Veja o que aconteceu. Pedro disse: se és realmente tu, Senhor, manda-me ter contigo. Entenda uma coisa, que Pedro saiu do seu barco sobre a palavra de Jesus. A intenção do Pedro era ir ter com Jesus, mas ele não poderia sair do barco sem a palavra de Jesus dirigida para a sua vida. Deus dirigiu uma palavra para você. O que você está a passar, você tem como passar por cima. O que você está a viver, uma aflição, um desânimo, um desgosto, uma perda, a falta de alegria, estás a viver uma depressão, estás a viver um desânimo, estás a viver uma certa tristeza na sua vida, estás a viver uma vida de treva. A
diz que Pedro saiu do barco com a permissão de Jesus. Ele disse: se realmente és tu, Senhor, manda-me ter contigo. A Bíblia diz que Jesus disse: pode vir, vem, vem. A Bíblia diz que Pedro desceu. Os discípulos estavam no barco, mas Pedro teve que deixar os discípulos no barco e andar por cima do mar. Entenda uma coisa: Pedro estava por cima do mar e Jesus estava também por cima do mesmo mar. Quer dizer que todo momento em que Jesus estava a viver por cima do mar, Pedro também começou a viver aquele momento por cima do mar. Jesus estava por cima do mar, mas Pedro outra hora estava no barco. Pedro outra hora estava no barco com os discípulos. Mas quando Jesus permitiu com que ele fosse ter com ele, da mesma forma, Pedro começou a andar por cima do mar. Eu entendi uma coisa, que Pedro começou a viver o sobrenatural naquele mesmo momento. Naquele mesmo momento, Pedro igualou-se com Jesus. Você pode achar isso muito estranho, mas Pedro foi igual a Jesus. Jesus estava por cima do mar, Pedro também estava por cima do mar. Jesus estava encarando aquela tempestade na normalidade, Pedro também estava encarando aquela tempestade na normalidade. Quer dizer que o sobrenatural tomou posse de Pedro naquele momento. Da mesma forma que Jesus estava dominando aquela tempestade, é da mesma maneira que Pedro estava dominando aquela tempestade. Entenda muito bem que a Bíblia diz que descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Quer dizer que Pedro estava andando em direção a Jesus. Quando nós estamos andando em direção a alguém, nós não fechamos os olhos, família. Quando nós estamos andando em direção a alguém, amado em Cristo, meus prezados irmãos, quando nós estamos andando em direção a alguém, nós olhamos para essa pessoa que nós estamos a ter com ela. Nós olhamos para essa pessoa. Ninguém vai ter contigo ou vai ter com alguém fechando os olhos. Não. Todas as vezes que você vai ter com alguém, vai em direção a alguém, você olha para aquela pessoa. Quando nós estamos a entrar para um lugar, nós olhamos para aquele lugar. Quer dizer que nós estamos a dirigir nossos olhos intencionalmente. Estamos a dizer que eu vou entrar para aquele lugar, eu vou ter com essa pessoa. Exatamente, Pedro, ao ir ter com Jesus, ele olhava para Jesus. Eu vou te provar o que aconteceu quando ele parou de olhar para Jesus. Mas eu quero focar ali. Então, quando ele estava andando sobre as águas, quando olhou para Jesus, ele ficou igualmente a Jesus. Quer dizer que ele começou a viver aquele sobrenatural na sua vida. Quer dizer que ele começou a andar por cima do mar. A ciência diz que quando você entra pela água, você afunda. A ciência diz isso. Mas Pedro desfez a ideia da ciência. Pedro não cumpriu com a física. Pedro mais uma vez distorceu a física. Quero dizer para você que Jesus, sendo ele mesmo Deus, ele era homem 100% e ele era 100% também Deus. Mas o Pedro não era 100% Deus, ele era 100% homem. Mas ele sendo homem, ele conseguiu viver o sobrenatural de Deus. Ele conseguiu ser igual a Jesus. Ele conseguiu fazer o mesmo que Jesus fez, andar por cima do mar. Ele conseguiu viver o que Jesus viveu por cima do mar. Ele conseguiu sentir aquele vento, aquela tempestade violenta por cima do mar. Mas a Bíblia diz que houve um momento que ele parou de olhar para Jesus. Veja muito bem. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Quando você para de olhar para Jesus, a primeira coisa que você vai te tomar é o medo. A primeira coisa que vai tomar você é o medo. A Bíblia diz que no amor não existe medo. Não é o amor não existe medo. No amor não existe o medo. Porque o amor lança fora todo o medo. Então quando você está olhando para Jesus,
você está a olhar para o amor. E quando você olha para o amor, o medo não tem como tomar conta da sua vida. O medo não tem como tomar conta do seu coração. O medo não tem como falar mais alto. O medo não tem como tomar posse do teu interior. Não tem como reinar na sua vida. Porque você está a olhar para o amor. Você está a olhar para um homem que é sobrenatural. Pedro viveu a mesma coisa que Jesus viveu. Eu quero dizer para você que é possível você viver da mesma forma que Pedro viveu. É possível você olhar para Jesus e vencer as adversidades da sua vida. Se você for ver, não foi pela força de Pedro andar por cima do mar. Foi porque Jesus permitiu com que ele andasse por cima do mar. Não foi porque Pedro foi bom. Não foi porque Pedro foi bondoso. Não porque Pedro orou bastante. Não porque Pedro jejuou bastante. Não porque Pedro foi o mais destacado. Não! Ele olhou para Jesus. Entenda muito bem. Ele olhou para Jesus. Ele disse: se realmente és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Deixa-me viver a mesma coisa que tu estás a viver. Jesus Christ, my Lord. Jesus pediu com que o Pedro vivesse o mesmo sobrenatural que Jesus estava a viver. Ele disse: vem, vem. Essa tempestade que você está a ver a partir do barco está causando medo para você. Vem ter comigo, olha para mim. Quando Pedro começou a olhar para Jesus, o medo saiu e o amor tomou conta dele naquele momento. Eu disse que a ciência diz que quando você entra na água, você afunda. Jesus Christ, my Lord. Observe o que aconteceu. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar para o vento e as ondas. E o seu radar perdeu. Pedro perdeu o radar. Pedro perdeu a rede. Quando ele parou de olhar para Jesus, Pedro perdeu a rede. Pedro perdeu a rede, perdeu o foco. Ele começou a viver o quê? O que ele olhava. Jesus Christ. Pedro começou a viver o que ele olhava. Quando ele olhava do lado direito, ele via os ventos. Quando ele olhava para o lado esquerdo, ele via a tempestade. E tudo aquilo criou medo na sua vida. Quando você olha para as coisas que estão acontecendo contigo, quando você toma atenção nos seus erros, quando você fica a meditar nas suas falhas, quando você fica a meditar no quanto você perdeu, quando você fica a pensar, a refletir no quanto você desleixou, no quanto as tuas economias estão baixas, no quanto o teu casamento está a cair, no quanto o teu negócio está a perder, no quanto você não está mais a conseguir, quando você perde tempo em pensar nisso, você perde o foco, você deixou de olhar para Jesus. Você deixou de olhar para Jesus. Mas você pode dizer: não, é que eu quero ter atenção, quero saber o que está acontecendo, quero ter a noção, quero ter o cuidado da minha vida. A Bíblia diz no livro de Pedro, ele disse: lança sobre ele todas as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Deus é um pai para você. E ele, sendo pai, ele quer que você tenha a plena confiança dele, porque ele olha para você todos os dias. Eu disse que Deus olha para você todos os dias. E Deus quer que você experimenta a mesma coisa que Pedro experimentou, que é viver o sobrenatural. Deus quer que você experimente o sobrenatural na tua vida todos os dias. Deus quer que você experimente o sobrenatural. Deus quer que você viva o sobrenatural. Deus quer que você caminhe no sobrenatural todos os dias da sua vida. Você pode pensar: não, são os problemas, são a tempestade, são as dificuldades da tua vida. Ok, as coisas boas acontecem também às pessoas boas. Mas põe na tua mente que as coisas ruins também acontecem nas pessoas boas. Mas Jesus
capítulo 3, versículo 18. Vou te provar aqui alguma coisa. 2 Coríntios, capítulo 3, no seu verso 18. Coríntios 3:18. Veja o que Paulo diz aqui, algo sobrenatural, algo poderoso. Vou terminar já lendo esse versículo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Repito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, repito, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Quanto mais você olhar para Jesus, mais transformado você será. Quanto mais você olhar para Jesus, mais igual a Ele você será. Quanto mais você olhar para Ele, diz assim, olhando, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quer dizer que a mesma glória que Jesus tem é a mesma glória que você vai ter quando você olhar para Ele, quando você continuar a olhar para Jesus. Continue a olhar para Jesus. Não deixe com que essa situação, não deixe com que o estado em que o mundo está a viver tire o foco de Jesus na sua vida. Porque eu digo que eu creio que existe o vírus. Eu creio que existe o vírus, que o vírus existe. Mas o que está a comandar, eu creio que 5% que existe aqui é o vírus, mas 95% que está a comandar isto é o medo. As pessoas têm mais medo do que o vírus. O medo está a reinar completamente. Mas eu quero dizer para você que quando você olhar para Jesus, o medo vai fugir. O medo não vai ter espaço. O medo não vai ter como reinar na sua vida. O medo não vai ter como permanecer na sua vida. O medo não vai ter como tomar lugar na sua vida, porque os teus olhos estão em Jesus. E você vai conseguir vencer, você vai conseguir caminhar sobre as tuas adversidades, você vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Então, em vez de você olhar o quanto as suas circunstâncias, quanto você está a enfrentar o teu desafio, quais são as suas intransponíveis, desvia os teus olhos daquilo. Desvia os teus olhos dos problemas. Desvia os teus olhos do que você está a passar. Desvia os teus olhos do medo. Olhe para Jesus. Ele está cheio de amor para você. E você vai conseguir viver. E vai conseguir fazer o que Jesus faria no teu lugar. Paulo disse, contemplando, você é transformado. Quando você olha para Jesus, você é transformado de glória em glória. Você é alguém que anda, que vive na vitória. No livro de João, Jesus disse que tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo terás aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para que você ande na vitória, para que você viva a vitória, para que você caminhe na vitória, para que você esteja conectado com Ele todos os dias, ok? Eu vou terminar aqui agora, mas eu quero orar para você. Se possível for, se você no canal contar um testemunho, será melhor. Lá no canal tu podes escrever para nós, tu podes comunicar conosco normalmente. Eu vou orar para você agora que esteja a passar por uma situação. Eu quero orar para você. Eu sei que este mesmo Jesus que fez o Pedro viver o sobrenatural, Ele vai fazer você viver este sobrenatural em todos os âmbitos da sua vida.
em todos os aspectos da tua vida, em todos os lugares da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Você vai tomar um novo rumo. Eu creio na palavra. Eu creio no que Jesus é capaz de fazer para você. Eu creio no que Ele é capaz de realizar na sua vida. Eu creio nisso. Você crê nisso? Então feche os teus olhos. Pai, eu estou a orar para cada um que está a ver esse vídeo, que vai ouvir este áudio, a partir do áudio. Estou a orar aonde ele está, Senhor. Se esteja a passar alguma coisa, eu estou a declarar agora que ele viva uma transformação em nome de Jesus. Que ele viva uma mudança, que ele enfrenta um sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Que eles alcancem a vitória todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todas as coisas venham cooperar para o seu bem, em nome de Jesus. Se você deseja receber Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, quero orar para você nesse momento, fazer uma oração rápida de apelo, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço por morrer no meu lugar. Eu te agradeço porque o Senhor perdoa meus pecados. Eu te recebo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Toma conta da minha vida, em nome de Jesus. Obrigado porque sou teu filho, em nome de Jesus. Amém. És uma nova criatura. Eu te aconselho você a procurar uma igreja para você orar, uma igreja que crê na Bíblia, para você orar e você conhecer esse Deus na qual apresentei em poucos minutos para você, que Ele é um Deus de amor. Ele é um Pai para você. Você faz parte agora da nossa família. Você é um novo filho de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.